Antes do seu primeiro suspiro, já havia um livro aberto no céu. E nesse livro, não só estavam escritas as linhas da sua história, mas também o nome daquele que foi comissionado para caminhar ao seu lado. Você já se perguntou quando e por que o seu anjo da guarda foi escolhido? Hoje quero levar você a essa sala do trono, por imagens e pela escritura, para que entenda que esse cuidado não é acaso nem folclore, é parte do cuidado intencional de Deus pelas suas criaturas. Comecemos onde a Bíblia aponta com mais clareza o valor que Deus dá à vida humana. O salmista fala como alguém que viu sua existência antes mesmo dela começar. Ele descreve Deus como autor e escultor, alguém que conhece cada detalhe, que escreveu os seus dias antes de um sequer existir. Não é uma ideia vaga, é a convicção de que nossa vida não é produto do acaso, mas obra da vontade amorosa de Deus. Jeremias repete essa atitude de Deus ao se referir ao próprio profeta. Deus o conheceu e o chamou antes dele estar no ventre. Essas palavras formam a base do pensamento cristão sobre providência. Nossas vidas importam para o Senhor desde a eternidade. Agora, junte a esse pensamento a outra afirmação bíblica que, por vezes, passa despercebida na leitura apressada dos evangelhos. Jesus, falando sobre as crianças e aqueles considerados pequenos, afirma que não despreza nem esquece essas pequenas vidas. E diz que os anjos deles veem continuamente a face do Pai. É uma imagem poderosa, não apenas proteção ocasional, mas um lugar de representação diante do trono. E o autor de Hebreus, ao refletir sobre a missão dos seres celestiais, os chama de espíritos ministradores, enviados para servir aos que hão de receber salvação. Esse conjunto de textos forma um mosaico teológico. Deus conhece o nascituro, designa a atenção e emprega mensageiros para servir aqueles que Ele escolheu amar. Se tudo isso já acende algo no seu coração, segura isso por um instante. Antes de prosseguir, se essa mensagem está tocando você e você quer ouvir o resto dessa explicação até o fim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde as próximas reflexões que nos aproximam mais da verdade consoladora de Deus. Quando juntamos Salmo 139, a chamada de Jeremias, as palavras de Jesus em Mateus e a explicação de Hebreus, a conclusão teológica a que chegamos é esta. A designação de um anjo como guardião pessoal não é capricho de um ser criado nem sorteio cósmico. Ela é resultado da vontade providente de Deus. Deus, que vê o todo, Cronos e Kairos, designa com sabedoria instrumentos para cumprir seus desígnios. Para entender melhor, precisamos definir duas coisas. Quem são esses seres chamados anjos e onde, na economia divina, se situa o comissionamento deles? A palavra hebraica e a palavra grega que traduzimos por anjo significam essencialmente mensageiro. Não pense em estereótipos. Asas e vestidos brancos são metáforas visuais que a cultura popular construiu. Na Escritura, anjos são agentes de Deus, enviados para comunicar, executar juízo, proteger, ministrar. Eles não são deuses nem destinatários de adoração. São criaturas, parte da criação de Deus, e operam sob comando divino. A tradição cristã primitiva, refletida em escritos patrísticos e na teologia medieval, desenvolveu um entendimento de ordens e hierarquias angélicas, uma tentativa humana de descrever a ordem no céu diante do mistério. Fala-se de serafins e querubins próximos ao trono, de ordens como principados, potestades, arcanjos e, então, os anjos, que mais diretamente se relacionam com as pessoas. Tomás de Aquino, em sua sistematização teológica, e Papa Gregório Magno, em seus escritos, ambos aceitaram a ideia de que certos anjos têm uma atenção particular pelos indivíduos. Eles procuraram traduzir em linguagem humana aquilo que a Escritura sugere, que há uma administração celestial organizada
que coopera com a vontade de Deus. Mas atenção, essas classificações são tentativa humana de ordenar o que é vasto e misterioso. A Escritura não entrega um organograma completo. O que podemos afirmar com segurança bíblica é que há mensageiros enviados por Deus para servir. Hebreus usa uma linguagem funcional. Espíritos ministradores enviados para servir. Mateus relata Jesus dizendo que os anjos dos pequenos veem a face de Deus. Isso aponta para proximidade, representação e serviço. A partir disso, teólogos e pastores ao longo dos séculos interpretaram que essa proximidade pode incluir uma incumbência pessoal, um anjo da guarda, designado para acompanhar a trajetória de uma vida. A leitura histórica mostra que a Igreja antiga e medieval, respeitando a autoridade das Escrituras, cultivou essa ideia como consoladora. Cada vida tem cuidado pessoal do céu. Então, quando esse comissionamento ocorre? No momento do parto? Na primeira respiração? Ou antes disso? A resposta que a Escritura e a teologia nos convidam a abraçar é que se Deus conhece e chama antes do ventre, se Ele escreve nossos dias antes que uma única linha exista, então as designações de serviço celestial têm sua raiz na eternidade. Usei aqui duas palavras às vezes contrastadas, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico, sequencial, horas, dias, anos. Kairos é o tempo qualitativo, o tempo certo, o instante em que o eterno encontra o temporal. Deus age em Cronos. Ele entra na história e opera ao longo dos eventos. Mas seu plano é pensado no Kairos, na eternidade, onde todas as coisas já têm propósito. A designação do seu guardião é, portanto, pensada no Kairos divino. Ela encontra expressão no cronos da sua concepção, no seu nascimento, nas ocasiões em que o plano divino se manifesta. Podemos ver isso em várias narrativas bíblicas. Pense em Isaías e João Batista. Antes de nascerem, havia anúncio e promessa. O nascimento de Isaque foi anunciado muito antes por promessa. O nascimento de Sansão foi anunciado à sua mãe por um mensageiro celestial. A concepção e o ministério de João Batista foram comunicados por Gabriel a Zacarias. Nesses relatos, o céu preparou o terreno antes que as circunstâncias terreno fossem formadas. Havia uma vontade e uma preparação celestial que antecederam o evento humano. Isso não torna a experiência humana irrelevante. Pelo contrário, revela que Deus envolve o mundo com cuidado antes e durante a vida. Precisamos, porém, fazer duas ressalvas importantes neste ponto. A primeira, longe de ser uma teoria que aprisiona o ser humano em determinismo rígido, a ideia de uma designação anterior é uma afirmação da dignidade da vida. Deus prepara, antecipa e cuida, mas Ele também chama a responsabilidade, a resposta humana. A cooperação entre o humano e o divino é um tema bíblico recorrente. Deus chama, mas nos convida a corresponder. A presença de um anjo não anula o nosso dever de vigiar, orar, obedecer aos mandamentos e agir com amor. A segunda ressalva: não transforme a data do seu nascimento em uma fórmula mística que determina um destino fechado. A Escritura não entrega esse tipo de superstição. O que ela oferece é a certeza de que nossa existência importa nas mãos de Deus. É aqui que a tradição mística dos 72 nomes surge como uma discussão paralela. Historicamente, dentro de algumas correntes do judaísmo místico, desenvolveu-se a ideia de que existiriam nomes ou padrões que associavam qualidades espirituais a períodos ou a nomes celestiais. Alguns pensadores e mestres medievais usaram essas imagens para falar poeticamente sobre correspondência entre tempo e graça. Há cristãos que, ao longo da história, olharam para essas tradições com interesse simbólico, buscando metáforas que iluminassem como Deus poderia refletir diferentes aspectos de cuidado,
ao longo da vida. É importante dizer com clareza: isso é tradição interpretativa, não escritura. Não podemos fundamentar doutrina cristã nessas especulações. Elas podem, quando tratadas com prudência, nutrir a imaginação espiritual, mas não devem ser usadas como regra ou método de fé. Nunca transforme um símbolo místico em autoridade bíblica. Voltando ao terreno firme das Escrituras, o salmo que mencionei antes é particularmente consolador. Ele revela um Deus que nos conhece íntima e profundamente. Não se trata apenas de um conhecimento casual. É um conhecimento que antecede, que acompanha, que tece nossa história. Quando adicionamos a isso as palavras de Jesus sobre os anjos que veem a face do Pai, e Hebreus descreve o papel ministerial deles, temos o quadro de um Deus que ordenou o serviço do céu para anunciar, proteger e ministrar. E como esse serviço se manifesta no cotidiano. Não de forma espetacular e automática. Às vezes, na narrativa bíblica, vemos intervenções milagrosas, anjos trazendo notícias, abrindo caminho no deserto, libertando cativos. Outras vezes, o ministério angélico é sutil, providência que se revela em pequenas coincidências, em portas que se abrem, em consolo vindo no minuto exato. O que não podemos fazer é atribuir à presença angelical garantias automáticas de cura, sucesso financeiro ou soluções imediatas para todo problema. A fé cristã não promete um passe livre para bênçãos materiais. O cuidado dos anjos é parte da providência de Deus, e essa providência tem em seu centro a formação do caráter, o testemunho de fé e a consumação do propósito divino, que muitas vezes passa pela dor, pelo crescimento e pela esperança sustentada. A tradição patrística também ajuda a ajustar nossa compreensão. Papa Gregório Magno, por exemplo, escreveu sobre o cuidado dos anjos com fidelidade pastoral, encorajando a confiança no cuidado de Deus, sem transformar esses seres em objetos de culto. Tomás de Aquino, sistematicamente, tratou dos anjos em sua Soma Teológica, descrevendo-os como inteligências criadas com funções ordenadas. Ambos enfatizaram que, embora possamos refletir sobre a ordem celestial, a nossa adoração pertence exclusivamente a Deus. Essas vozes históricas confirmam o que a Escritura já indica. O cuidado angelical existe, mas ele está subordinado ao único Senhor. Agora vamos juntos para o que isso significa para a sua vida prática. Como você, que escuta agora, deve viver a partir dessa verdade que seu guardião foi escolhido antes do seu nascimento. Primeiro, comece com gratidão. Saber que Deus pensou em você antes do ventre e designou cuidado celestial para a sua vida é motivo de louvor. Gratidão transforma a perspectiva. Em vez de viver com medo de abandono, você vive com a convicção de que há atenção no alto. Essa gratidão não precisa ser teatral, ela precisa ser sincera. Pode começar pela manhã, numa oração simples ao Pai. Obrigado por me conhecer, por ter esculpido meus dias, por enviar ajuda do céu. Lembre-se sempre, a oração é dirigida a Deus, não aos anjos. Segundo, viva em sintonia com a palavra. A presença angelical não é substituta da disciplina espiritual. Se você quer cooperar com o cuidado de Deus, caminhe na palavra. Leia, medite, obedeça. A Bíblia é o livro que nos revela o caráter de Deus e as suas promessas. Quando você se alinha à Escritura, você se coloca na corrente da graça que o Senhor usa para operar através de meios visíveis e invisíveis. Terceiro, cuide da sua consciência diante de Deus. Responder ao chamado divino implica reparar o que chama para ser transformado. Hábitos que ferem, relacionamentos quebrados, palavras não ditas. A presença de um anjo não exime o crente de se arrepender e buscar reconciliação. Muitas vezes o testemunho mais forte da ação celestial é uma vida transformada, um coração pacificado, uma família reconciliada. Quarto,
Mantenha uma atitude de vigilância e expectativa sem cair em superstição. Esperança cristã não é adivinhação. Se alguém sentir que merece sinais constantes porque tem um anjo dedicado, cuidado. Isso pode virar fetiche espiritual. A fé cristã é relacionamento com Deus, sustentada pela promessa de sua presença e não por um catálogo de prodígios. Quinto, compartilhe essa verdade com humildade. Quando você testemunha experiências em que percebeu proteção ou intervenção, faça-o com verniz bíblico. Agradeça a Deus e ressalte que qualquer ajuda veio por sua ordem e que a adoração e a confiança devem ser dirigidas ao Senhor. Incentive outros a lembrarem-se da providência divina sem transformar o testemunho em algo que promova culto aos anjos. Em todo esse percurso é preciso evitar 2 erros frontais. Um é o erro do medo supersticioso. Crer que se algo ruim acontece é porque seu anjo falhou, ou porque você foi azarado, segundo um padrão místico. O outro é o erro da idolatria sutil. Aumentar a presença angelical a ponto de desviar a adoração de Deus. A Escritura foi clara numa unidade. Anjos existem para apontar para o Senhor, não para substituir o Senhor. Toda a verdadeira experiência angélica deve nos conduzir à adoração do Criador. Antes de encerrar, quero trazer um pequeno exercício de imaginação cristã que pode ajudá-lo a transformar essa doutrina em prática diária. Imagine que, diante do trono, há um livro com páginas que registram o propósito de cada vida. Em cada página, há não apenas linhas sobre eventos, mas também rúbricas, pequenas instruções divinas que incluem amor, provação, ministérios e serviço. Em cada rúbrica, Deus ordena instrumentos. Às vezes pessoas, às vezes circunstâncias, às vezes mensageiros celestiais. Seu guardião foi nomeado ali, na administração divina, antes de a página se fechar no cronos do mundo. Agora volto ao apelo pastoral. Viva como quem sabe que a mão de Deus tocou sua vida desde sempre. Isso muda sua coragem, muda sua confiança, muda sua maneira de amar. Vamos concluir com um momento de oração, dirigida somente a Deus, reconhecendo-o como autor e Senhor. Senhor Pai, obrigado por me conhecer antes que eu existisse, por escrever meus dias com sabedoria e amor. Obrigado pelo cuidado que o céu opera a nosso favor. Dá-nos discernimento para reconhecer tua vontade, humildade para viver em obediência e gratidão para louvar-te por todo cuidado, visível ou invisível. Protege-nos de idolatrias e superstições. Faz-nos sempre apontar para ti, Senhor, e a ti render toda a adoração. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrar definitivamente, quero lembrar uma coisa. Se você já viveu uma experiência em que sentiu proteção inexplicável, um livramento, uma intervenção no último minuto, um socorro que não tem explicação humana, compartilhe nos comentários. Pode ser um bálsamo para alguém hoje. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que não está sozinho e que foi pensado por um Deus que designou cuidado para a sua vida antes mesmo dela começar. Ao terminar, deixe-me reafirmar o ponto central. O fato de seu anjo ter sido escolhido antes do seu nascimento não é mero romantismo religioso. É uma verdade que aponta para a soberania amorosa de Deus. Ela confirma seu valor intrínseco. Ela convoca você à gratidão, à obediência e ao testemunho. E, acima de tudo, ela redireciona sua adoração ao Autor que comissionou os anjos. Que esta compreensão lhe dê consolo em tempos de tribulação, coragem para os dias de incerteza e gratidão constante. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E conte aí nos comentários. Houve um momento em que você sentiu que algo além do humano interveio ao seu favor? Sua história pode ajudar outros a lembrar que, no grande livro do céu, há mãos que trabalham pelo bem de cada vida.